Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Expressões aqui na FURB TV. Hoje a conversa é com o artista visual Ricardo Kugler, que é também fotógrafo e diretor de fotografia. A exposição Reflexão das Águas, de fotografias do Ricardo, passou aqui pelo Salão Angelim da Biblioteca da FURB neste mês de abril. Seja bem-vindo às Expressões, Ricardo. Então, já trazendo um pouco da tua exposição, que ainda está acontecendo, vai até o dia 9 de maio, né? Ela traz a água como protagonista em muitos nuances, reflexos e desenhos bem diferentes que normalmente a gente não costuma observar na água, né? Então, da onde que veio a ideia para essa tua criação dessa exposição? Quando que começou esse processo de criação das fotografias para ela entrar em exposição? Legal. Na verdade, essa exposição ela é um recorte de muitas das fotografias que eu faço, né? Desde que eu trabalho na área de cinema, eu sempre curti muito fotografia, então há muito tempo eu já fotografo. E assim, na verdade, quando eu fui separar as fotografias, eu reparei que elas tinham sempre muito reflexo de água. Então, eu me dei conta disso só depois de vários anos de trabalho. Então, de 2013 até hoje eu fotografo os reflexos, mas há coisas de 3 anos atrás que eu fiz a separação das fotografias e reparei a minha tendência a fazer fotografia de reflexo, né? E para a exposição eu selecionei as fotografias que têm um recorte um pouco diferente, porque não é uma fotografia que você consegue ver o entorno, você vê realmente um recorte daquilo as pessoas não fazem ideia do que estava em volta, né? Então, assim, muitas vezes você vê a fotografia lá bonita e tudo, e daí você não vê, por exemplo, um pneu que estava dentro do rio, ou as pessoas que estavam lavando o carro dentro do rio, e coisas assim, sabe? Então, na verdade, foi um processo lento das fotografias em si, e daí quando eu fiz a separação que eu percebi tudo isso. Então, a exposição nasceu dessa ideia da água e o quanto ela representa para a gente, né? O quanto ela é importante, porque assim, todo mundo depende da água, né? Todo mundo usa a água o tempo inteiro, né? E as pessoas não param para pensar o quanto é importante cuidar dela, né? Enfim, as pessoas nunca têm essa ideia da água no total, e eu escolhi fazer os recortes para que as pessoas passassem a pensar e a refletir sobre a água, né? Que é uma temática tão importante para a gente, né? Sim, é bem interessante observar, na verdade, a água como um personagem principal ali da fotografia, porque geralmente, não é tão o principal assim. E tu teve alguma inspiração, assim, em outras obras ou em outra coisa da tua carreira para fazer essa exposição? Ela é a primeira exposição que tu faz? Esse é o primeiro trabalho que eu tenho exposto, na verdade. Ele já passou pelo MAB, no Museu de Arte de Blumenau, né? E agora aqui na FURB. Eu tenho outras exposições já aprovadas no MAB, mas essa é uma das primeiras que eu faço. E eu escolhi, inclusive da técnica utilizada, né? Eu escolhi uma técnica diferente de fine art, porque na verdade que leva a técnica ao extremo, né? Das percepções e da qualidade dela. Então, eu tentei fazer com que as fotografias parecessem exatamente aquilo que eu vi na hora que eu tirei a foto. Então, a preocupação maior era realmente que na impressão da foto ela saísse realmente o que eu estava vendo. Então, tiveram fotos que tiveram que ser reimpressas para acertar, porque existe toda uma questão o papel é um papel especial, a impressão é uma impressão que também tem uma garantia que eles dão de até de 200 anos, que é um papel museológico. Então, se ela guardada adequadamente ou sem umidade, sem muita luz direta, ela aguenta até os 200 anos com essa qualidade de cor e o papel também, né? Então, a técnica foi levada ao extremo, assim. Não são todos os meus trabalhos que eu faço justamente com essa técnica. Tem outros trabalhos que são trabalhos de impressões mais simples e outras técnicas de transferência fotográfica também, na verdade, né? Mas nesse eu escolhi fazer essa técnica porque eu acho que ele merecia, né? E eu também fiz uma escolha, na verdade, assim, achei bem legal a escrita das pessoas na exposição, né? Que teve uma pessoa que reclamou que ela não conseguia olhar direito as fotos porque ela se via no reflexo. E essa era a ideia, porque a gente faz parte das fotos, porque a gente faz parte da água também, né? Enfim, nosso corpo, uma porcentagem muito grande de água, e a gente tem que se ver nos reflexos das fotografias para fazer parte de tudo isso, porque a gente também é responsável pela qualidade da água e como ela aparece, o uso dela em si, né?
Então, achei uma coisa muito legal também da FURB ter essa opção da pessoa escrever o que ela achou da exposição, que trouxe uma coisa diferente que no MAB, por exemplo, não tem, que as pessoas vão, visitam, olham e não colocam o que acharam da exposição. E era muito legal ter esse retorno nessa exposição, né? Nesse aspecto, né? Legal. E tu já tinha tido um retorno dessa forma antes em algum projeto teu, assim, ou é diferente esse olhar? Porque a gente também está numa universidade, né, que Sim. é um ambiente de aprendizado. Na verdade, assim, eu tenho, dentro das minhas fotografias, eu trabalho em várias temáticas, né, de patrimônio, tenho poucos retratos, mas eu curto também fazer retrato. E, na verdade, assim, eu descobri que o retrato é legal porque eu tomei a decisão na carreira fotográfica de não partir para fotografia padrão comercial, porque eu sempre tive a escolha de poder sentir as coisas. Então, não fazia sentido para mim fazer uma coisa que eu não sentisse, né? Então, a escolha das fotografias dos meus trabalhos em geral é que as pessoas possam sentir o que eu sinto ou eu fotografo o que eu estou sentindo, né? E o que foi legal, por exemplo, de um retrato, que eu nunca dei bola muito para ele, assim, achava legal, eu fiz na Bahia e tal, que é de uma senhora numa porta da casa dela. E daí, por acaso, eu revelei aquela foto, porque minha esposa falou, não, é legal essa foto, imprime e tal. Imprimi e mostrei para 2, 3 pessoas, e uma delas, tipo, olhou a foto e começou a chorar. Então, eu senti ali que realmente fez sentido a fotografia e que as pessoas sentiam a fotografia de certa forma, né? E isso, para mim, eu acho que é o que me move dentro da fotografia, né? Não é o trabalho técnico em si, apesar de eu ser uma pessoa também focada na técnica, né? Mas eu acho que a técnica vem para que você consiga fazer uma boa foto da maneira que você tem vontade, para que as pessoas possam sentir elas, né? E também para que você tenha uma noção do equipamento que tu está usando, porque também concordo que é uma questão muito de emoção, assim. A gente vê hoje em dia que o Facebook, as redes sociais, elas permitem, então, uma forma de divulgação melhor de trabalhos que antes a gente não tinha oportunidade de ver, de artistas visuais, de fotógrafos que podem colocar nas redes sociais o seu trabalho, né? Como é que tu enxerga essa possibilidade de divulgação e até de a gente ver outros projetos de artistas, assim? Na verdade, assim, o que eu sempre levei em consideração? Eu estudei muito a técnica fotográfica e eu ando num viés um pouco diferente na questão do estudo da fotografia. Eu tenho um pouco de medo e receio de ter muita referência. Então, eu escolhi, na verdade, me desenvolver. Então, na verdade, a questão de eu estar morando no interior e num sítio é justamente para que eu consiga me desenvolver como fotógrafo, sabe? E tanto com os trabalhos autorais e tudo mais. A questão da referência eu acho muito importante, inclusive no meio acadêmico, mas não é o que eu quero, porque, na verdade, eu gostaria de me desenvolver e sentir o que eu preciso e tenho necessidade de desenvolver, sabe? Então, é um pouco diferente a minha linha de trabalho, sabe? É uma questão mais autoral, tu disse. É mais uma autoral, assim. E é diferente, porque, assim, lógico, eu adoro Sebastião Salgado, alguns fotógrafos e tal. Não uso como referência, mas eu acho as fotografias sensacionais e vejo elas bastante, assim. Agora, lógico, o meio eletrônico hoje em dia, do Facebook e tudo, propicia a gente poder fazer, já mostrar as fotos sem, apesar de eu não fazer muito isso, sabe? Tanto que se as pessoas forem ver meu Instagram e meu Facebook, não tem muito das minhas fotografias lá. Mas aqui também eu nunca fui uma pessoa de mostrar muito fotografia. Eu sempre tenho uma amiga até que reclama que, poxa, quando nós vamos ver suas fotos, né? Eu sempre fotografei e sempre ficava com as fotos. E daí, de tantas pessoas me incomodarem com isso e verem as fotos, falam, não, você tem que colocar em algum lugar, que eu tomei a decisão de entrar nos editais de museus e tudo, né? Para poder colocar no círculo para as pessoas poderem ver, né? Realmente, né? E separar as fotografias por temática, né? E você tinha falado da questão da técnica, né? É imprescindível a gente ter o conhecimento da técnica da máquina fotográfica em si, porque muitas das fotografias que estão aqui expostas, elas têm muita técnica, porque assim, aqueles movimentos da água eu não conseguiria fazer se eu tirasse foto no automático, por exemplo, né? Porque aquele movimento, ele só se deu, e a imagem só se deu porque eu realmente domino a técnica e a técnica fotográfica de velocidade e obturador. Se eu não dominasse essa técnica, que hoje eu sou meio desapegado, mas
eu tenho que ter domínio da técnica para chegar no resultado que eu quero da fotografia, né? E isso é muito importante para a fotografia como um todo, né? E então, falando um pouco das tuas inspirações e o que tu gosta e como tu enxerga teu trabalho, tu é formado em ciência da computação, né? Mas fotografava desde cedo, então Sim. como que tu chegou à parte da fotografia? Porque era um gosto, uma paixão, e aí tu chegou à parte profissional também? Na verdade, assim, eu sou, desde os 13, 14 anos eu trabalho na área de informática, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo e a minha escolha por informática foi porque sempre teve muito fácil, né? Eu dominava a área e daí você começa a fazer faculdade, começa a trabalhar, você já está na área e vai indo, até um momento da vida que eu decidi que aquilo já não servia mais para mim. Apesar de eu ter ganho dinheiro, aquilo me serviu durante muito tempo, lógico, mas a questão do se conhecer já não fazia sentido para mim estar na área, né? Então foi quando eu abandonei a área, na verdade abandonado mesmo, eu não tinha o que fazer. E daí fui fazer um curso de fotografia no Paraná, né? E daí eu conheci algumas pessoas e tive a oportunidade com a fotografia de ir para o cinema, porque eu fui fazer fotografias dentro de um set de filmagem. E daí dentro do set de filmagem que eu comecei a tomar gosto na questão da filmagem, do cinema, na verdade, né? E na verdade o cinema me trouxe muita da minha bagagem que eu tenho, porque é muito diferente você fazer fotografia e você fazer cinema. E o cinema te propicia a estar em diversas áreas, né? Tanto documental quanto da área da ficção e tudo. E isso me fez abrir muito a mente, sabe? Então, o que eu tinha como técnica anteriormente se transformou na parte artística, né? E daí mudou completamente o meu olhar sobre a fotografia e sobre as filmagens em si, né? E foi aí que eu comecei a caminhar mais para a fotografia e desde que eu estou em Santa Catarina eu meio que parei um pouco com a parte audiovisual, porque a diferença entre trabalhar no audiovisual em Curitiba e em Santa Catarina é bem grande, assim, né? Muito mais pela movimentação de trabalho que tem muito pouco, né? E por isso que eu tomei o viés da fotografia e estou bem feliz com isso também, inclusive. Não é que eu larguei o audiovisual, mas estou bem feliz com a fotografia por estar me conhecendo e podendo ter alguns trabalhos um pouco diferentes do padrão, né? Vamos dizer assim. E como é que foram, então, as tuas experimentações com o cinema? E TV, tu também chegou a trabalhar com alguma coisa, então te ajudou, porque eu vi que tu também fez especializações na área, né? Sim, E aí veio essa parte da especialização, como é que foi ter essa experiência no cinema, por exemplo, né? Porque a direção de fotografia, a gente sempre pensa direção de fotografia, mas é bater foto do filme, como é que é isso, assim? Na verdade, assim, a questão da fotografia e o cinema trouxe muita coisa boa na questão da fotografia, porque realmente a gente tem que cuidar muito mais com a questão da fotografia, né? Diferente do que as pessoas imaginam, se você não tiver um fotógrafo num filme, você pode simplesmente não ter a imagem que você precisa. Ou ela pode estar muito escura, ou pode estar muito clara, ou pode dar erro de sincronia de um quadro para outro. É muito diferente você ligar a câmera e deixar ela gravando, por exemplo, né? Então você tem várias regras que você tem que seguir. E a questão, lógico, você dá simplesmente o clima com a questão da cor da luz que você consegue colocar né, no filme, né? E hoje em dia, apesar de ser muito mais fácil na era digital, né, que antigamente com a película eu acho que era um pouco mais difícil, né? Mas é justamente essa questão do controle extremo da luz e da fotografia que eu consegui fazer um trabalho um pouco diferenciado na fotografia em si, né? Mas foi realmente muito legal, assim. Foram vários anos que eu trabalhei bastante em documentário e ficção. Teve, inclusive, um trabalho para a TV que a gente fez, que era da Globo Regional lá de Curitiba, e eles... e era uma série de 3 episódios que a gente conseguiu fechar lá. Eu trabalhei na equipe de fotografia, não fui fotógrafo, mas trabalhei como assistente de câmera também. E foi muito legal assim trabalhar, porque também é uma tocada muito diferente da questão... Existe a questão um pouco mais comercial, porque é diferente você manter um público num programa de TV do que no cinema, por exemplo, né? Você tem uma dinâmica bem diferente, né? E foi uma experiência muito legal, assim, tanto para a TV quanto para o cinema. Apesar do cinema ter a questão do glamour e tudo mais, as coisas ficam um pouco mais esquecidas, né? Porque você não consegue tanto divulgar o trabalho do cinema e você, apesar de ter as leis de incentivo,
você não consegue mostrar para as pessoas o trabalho, você não consegue comercializar ele depois, sabe? Então, um pouco meio falha essa questão, né? Sim. No audiovisual em si, né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, poder ter trabalhado no cinema e carregar isso junto, né? Porque, inclusive, nesse trabalho que eu também tenho uma parte de audiovisual que ainda não consegui juntar com as fotografias por questões financeiras, de produção e tudo, né? Mas tem um trabalho também de vídeo experimental junto com as fotografias, né? E várias coisas eu tento juntar um pouco a sensação com instalações mesmo, né? Para colocar em museus e coisas assim, né? Para trazer a questão mais artística também junto, né? Uhum. E tu comentou então que tu veio para Ibirama, né? Tu mora aqui na nossa região agora, tu é natural de São Paulo, já passou por Curitiba, então tem toda essa história. E aí o que te trouxe para Ibirama é um recolhimento, como tu contou ali, para ter um melhor aperfeiçoamento artístico? Como é que é essa questão? Na verdade, assim, eu já há muitos anos venho para Ibirama, porque a minha família já tem um sítio há muitos anos em Ibirama, e daí ficou muito tempo o sítio meio parado, assim. Então, eu vim para o sítio para justamente poder ter um lugar mais tranquilo para levar a vida, que eu já estava meio cansado de cidade grande, assim, sabe? Enfim, já peguei muito trânsito em São Paulo, já sofri vários assaltos em São Paulo, então eu já não queria mais esse mundo. E em Curitiba, a Curitiba já está ficando meio parecida, assim, também, né? E é tudo muito mais complicado de você conseguir sair e fotografar, né, em Curitiba, e tanto pela segurança e tal. E a região do Vale aqui é uma região diferenciada, assim. A gente tem uma segurança muito legal, né? E tanto para sair com equipamentos e tudo. E fora, assim, muitas das fotos que tem à exposição foram feitas dentro do meu sítio, assim. Passa um rio do lado do sítio, então a facilidade que eu tenho acesso aos lugares é muito maior. Porque se estivesse em Curitiba, por exemplo, que são cidades maiores, as pessoas já ficam tudo meio assim, de você chegar. Então, geralmente, para você chegar num rio, você tem que passar por dentro de uma propriedade. Então, aqui gera uma série de facilidades para mim. Mas Ibirama, na verdade, sempre teve, né, nos meus planos, né, enfim, como é um sítio que provavelmente vai continuar na família por muito tempo. Mas ele veio, na verdade, como uma forma de eu conseguir me aperfeiçoar, porque eu realmente tenho mais tempo para poder fazer o trabalho em si, né? De fotografia, tanto à noite quanto de dia, eu tenho uma liberdade muito maior, né, no trabalho. Ricardo, então para a gente encerrar o programa aqui, que a nossa conversa foi muito boa, quais são os teus próximos projetos, as próximas ideias na área da fotografia? Atualmente eu estou trabalhando num projeto que eu consegui fazer ele passar no Museu de Arte Blumenau, né? 4 de julho vai para lá, que é um projeto de transferência fotográfica para cima de suportes de madeira de demolição. E, na verdade, é um projeto sobre patrimônio. Então, as fotografias são de patrimônio largado, tombado, caindo. E daí eu trouxe isso para dentro da instalação com uma técnica de transferência fotográfica. Então, eu transfiro a fotografia para o vidro, e madeira, tijolo, telha, e tento trazer para que as pessoas pensem sobre o patrimônio que a gente tem na região, que é tão rico e está tão largado, assim, né? Então, esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido ultimamente e que provavelmente vai tomar meu ano inteiro ainda de trabalho. Certo. Muito obrigada pela tua presença aqui no Expressões. Espero que a gente possa conferir teu próximo trabalho. A gente está encerrando o programa de hoje. Não esqueça de conferir o Expressões no canal da FURB no YouTube e também na página do Facebook. Até o próximo.